Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ouvinde, crentes, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor Jesus, o bom Senhor. Pois tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvo nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Há uma pergunta endereçada ao profeta de Deus: como posso eu amenizar, dominar o mau gênio que tem? Então, a síntese da resposta é esta: amenize teu mau gênio com a oração, e então ajuste o teu espírito. Amenize teu mau gênio com a oração. Depois, então, você faça um ajuste do seu espírito. Com que? Perguntamos nós. Ajustar o nosso espírito com a palavra de Deus.
Este seria o único e verdadeiro ajuste. Mas uma coisa é certa: não tente fazê-lo. Não tente ajustar o teu espírito com a palavra de Deus antes que possa amenizar o teu mau gênio com a oração. O único meio de amenizar o mau gênio é a oração. Agora, prestemos atenção. Não tentemos ajustar o nosso espírito com a palavra antes que tenhamos a nossa natureza amenizada, dominada, sujeitada, isto através da oração. Caso contrário, o que vamos obter? É aquela pessoa que ora e chora ali num culto e levanta suas mãos e tem um bom tempo na presença de Deus e ajusta a sua vida com o Senhor através da pregação. Mas logo em seguida está no velho moinho novamente. Ninguém pode lhe pisar no dedo do pé. Sempre se levanta para defender a si mesmo, defender as suas opiniões e a sua posição diante dos outros. Isto quer dizer que aquele ajuste que aquela pessoa sofreu ali durante aquele tempo de emoção não permaneceu, não prevaleceu, não durou coisa alguma. Isto por causa daquela velha natureza ser apenas acomodada. É como aquela criança que, sob um carinho da mãe, sob um dengo daqui ou dali, se acalenta por um pouco de tempo, mas logo está pronta para abrir sua boca, porque ela não tem outro meio de requerer as coisas e de pedir, a não ser chorando. E a nossa natureza humana não tem outro meio de defender-se a não ser se manifestando, se pondo de pé, interceptando, e daí então contendas, controvérsias, e nunca chegaram ao entendimento no lar, na vida conjugal, no trabalho e, por que não dizermos, na igreja. Esta é a razão pela qual o mundo se encontra completamente sem bússola. Por quê? O Espírito de Deus só pode usar um meio para dirigir ao homem a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é a palavra. E isto quando esta palavra é obedecida. Você veja, meu ouvinte, que o poder de Deus, o poder da palavra do Senhor, se manifesta somente na vida daquele que obedece, daquele que dobra sua serviço, sujeita, ameniza o seu mau gênio, sua má natureza, herdada de seu pai e de sua mãe. Mas Deus não tem poder para fazer prevalecer sua vontade? Sim, Ele tem poder, mas Ele deu livre arbítrio ao homem. E Ele lhe concede também a capacidade de escolha. E Ele permitiu a queda para que os seus atributos fossem manifestados. Atributo de Salvador. Ele permitiu a doença para que o seu atributo de curador se manifestasse. Agora, Ele, para ser Deus, teria que ser adorado. E por isso Ele admitiu este campo de batalha com Satanás, deixando que Satanás, através da serpente, introduzisse a sua semente na terra.
e a terra se então fosse um palco de manifestações de atributos, tanto de um lado como do outro. Mas aos filhos de Deus são manifestados os atributos de Deus. Na verdade, o amor de Deus é extensivo a todos. O sangue de Jesus Cristo cobre todo o mundo. Mas somente aquele que reconhece pela fé o seu poder e a sua eficácia é que permanece livre, é que permanece salvo, é que se conserva limpo diante de Deus. Jesus tinha poder para curar uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue, perdendo sua vida depois de gastar tudo com os médicos. Ele tinha poder, sim. E isto ficou provado quando ela humildemente enfrentou tantas dificuldades para tocar na orla do seu vestido, ponto de contato que ela própria estabeleceu sem sugestão de Jesus Cristo. Jesus, se falasse no rádio hoje, ele não mandaria que ninguém pusesse a mão no rádio. Ele não mandaria ninguém tomar água abençoada, etc. Ele nunca sugestionou. Ele disse: faça isto para uma pessoa como cego de nascença. Vá ao tanque de Siloé e lava-te e serás curado. Mas aquilo não foi uma regra. Ele não mandou o outro cego lavar no tanque de Siloé. Quando o cego Bartimeu clamou insistentemente, ele manifestou o seu poder, mostrando que não está confinado a um programa, a um sistema, a uma regra. Ele mostrou o seu poder e curou aquele cego. Mas depois eles pediram que ele fizesse sinal. Herodes tinha curiosidade para conhecer a Jesus, conhecer o seu poder. E eles não estavam bem, Herodes e Pilatos. E Pilatos então mandou Jesus para Herodes. E Herodes esperava que Jesus faria ali um espetáculo público e demonstraria o seu poder. Eu pergunto, diante de Herodes, Jesus Cristo era o mesmo que curou o cego de nascença, que ressuscitou a Lázaro, que curou a mulher que sofria o fluxo de sangue, que ressuscitou o filho da viúva de Naim? Sim, ele era aquele mesmo. E ele não havia perdido o seu poder, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas ele não faz espetáculo. O seu poder não é manifestado para satisfazer curiosidade de quem quer que seja e para convencer aquele incrédulo jactancioso. Mas o seu poder é para revelar aos humildes de coração, aos simples. E ele não esbanja o seu poder da forma que o homem pensa, de maneira alguma. E agora você sabe que o poder de Deus é sua palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vejam isto em São João capítulo 1, a partir do verso 1. E este verbo expressa um pensamento. No caso escriturístico, neste caso bíblico, se referindo a Jesus Cristo, ele é o verbo invariável de Deus. Quer dizer, ele é a palavra invariável de Deus. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se o verbo na nossa linguagem gramatical varia, o verbo de Deus não pode variar. Ele é invariável. O verbo do homem é variável. A palavra do homem é variável. Mas o verbo de Deus é invariável. Por isso Jesus disse:
Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas quando este homem dá lugar a esta palavra pelo Espírito Santo, este homem também não passa, cumprindo justamente aquilo que Jesus disse, que aquele que cresce nele, ainda que tivesse morto, viveria. Nunca morreria, mas sim passaria da morte para a vida. São João afirma na sua primeira carta, capítulo 2, verso 17, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ó meu ouvinte, isto não é sublime? Isto não nos convida a sermos agora verdadeiros cristãos? Liguemos 1 João capítulo 2, versículo 17, com isto que Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ligue isto com o que João acaba de dizer: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então deixou de ser a palavra de Deus somente na boca de Jesus, somente na vida de Jesus Cristo. Não é mais a palavra de Deus somente na boca do profeta que ele enviou nesta era e na sua vida, porque quando ele dizia, acontecia. Agora é a palavra de Deus em sua boca, em seu coração. É a palavra de Deus na boca desta mãe de família que nas horas vagas ensina o caminho do Senhor para os seus filhinhos. E mais do que isso, a sua vida expressa caráter cristão para as suas filhas. Este pai, que a palavra de Deus não está apenas em sua boca, mas em sua vida. Isto é que fala do corpo de Cristo. Isto é que é o corpo que será arrebatado. Esta palavra invariável faz um corpo invariável. É uma substância invariável. O que quer dizer uma substância infalível, consistente e que não se dissolve através do tempo, não se desvanece no calor, não se congela no frio, não é esquecida com o tempo, de maneira alguma. Isto é a palavra, e esta palavra se faz carne, e este verbo se faz carne, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora nada do que foi feito sem este verbo, sem esta palavra, sem essa expressão do pensamento de Deus. E eu pergunto, você pensa que Deus poderá fazer alguma coisa na sua casa? Deus poderá fazer alguma coisa na sua vida, a não ser através dos seus filhos, através de você, que tem dado lugar ao Espírito Santo para um novo nascimento, tem sido gerado de novo e tem sido batizado com o Espírito Santo, que lhe produz uma fé genuína na palavra. Isso faz desta noiva, faz deste corpo, faz desta esposa palavra. Faz deste corpo palavra. Você começa então a fazer a vontade de Deus, não segundo os seus próprios pensamentos, mas segundo os pensamentos de Deus. Então aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ora, meu ouvinte, preste atenção nisso. E Jesus disse que a única coisa que permanece para sempre é a palavra. Então nós temos que chegar a ser a palavra. O credo, o dogma, Paulo disse que é o feno que será queimado. Pode-se fazer muita obra para Deus através destas coisas, mas depois a obra de cada um será provada. Será provada com fogo. E o fogo virá. O fogo tem vindo.
o fogo da imoralidade, o fogo da frieza do amor, o fogo da distorção da palavra, da perversão da palavra de Deus, da interpretação humana da palavra de Deus. Essa fornalha ardente está queimando. Mas você sabe de uma coisa? A história diz que Policarpo, um discípulo de João, fiel, amoroso à palavra, foi levado ao fogo em Roma. E você sabe o que aconteceu? O fogo fugia do corpo de Policarpo. O fogo fugia. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós, disse Santiago. O fogo fugia. O fogo do mundo. O calor mundano da fogueira que levou a Pedro a negar a Cristo antes de ser batizado com o Espírito Santo. Tem que fugir, não pode pegar seu corpo, minha irmã, e te fazer vestir como uma mundana, porque você se apresenta a Deus como um culto racional. Você não oferece seus membros como instrumento de iniquidade. Aos Romanos, capítulo 6, aos Romanos, capítulo 7, aos Romanos, capítulo 8, aos Romanos, capítulo 10, aos Romanos, capítulo 12... Você não oferece o seu corpo como instrumento de iniquidade ao pecado. Você não oferece mais a sua mente para ser um ninho de maus pensamentos. E você não faz mais as vontades dos pensamentos como você fazia antes. Você não é dirigido pelo que se propaga nas revistas, na televisão, onde quer que seja, mesmo na igreja. Você, como um cordeiro, é dirigido pela pomba. Você sabe que a pomba veio sobre o cordeiro lá no Jordão e depois o guiou para o monte da tentação, o guiou para o deserto, o guiou para a cruz. Mas não há prazer maior neste mundo do que cumprir o seu posto de dever, do que cumprir a sua missão. E o Espírito Santo vem justamente para isto, para nos levar para o nosso posto de dever. Não importa se é a cruz de uma mãe, não importa se é a cruz de um pai, mas é isto que faz o corpo. Isto é que faz a palavra. O corpo de Cristo é a palavra e a palavra é o corpo. Então isto é a espada do Espírito, combatendo as obras infrutuosas das trevas. Quando passa ali uma mulher que tem se tornado mulher palavra, ela está combatendo as obras infrutuosas das trevas somente com sua vida, em silêncio. Quando passa ali um homem que tem se tornado um homem palavra, então vai ali o corpo de Cristo, ali vai a espada do Espírito, a única coisa que Satanás tem que obedecer nesses dias. Não é a ameaça, não é a cadeia, não é a algema, não é a cadeira elétrica. Satanás não teme nada disto, não respeita nenhum meio humano. A única coisa que o diabo tem que respeitar é a palavra. Então ele tem que respeitar esta noiva, este corpo de Cristo, a esposa de Cristo, tem se tornado a palavra e palavra falada. Onde Jesus Cristo chegava, logo os demônios começavam a dar os seus jeitinhos. Logo eles pediam para entrar nos porcos. Deixe-nos no mundo, deixe-nos nos porcos que querem viver na lama. Mas nós temos que sair desse teu filho. E para onde iremos? Oh, sim, agora você compreendeu o que é o verbo. Agora você está sabendo o que é a palavra. E agora você está sabendo quem é você. Julgue-se a si mesma, julgue-se a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário. Ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde.
Não deixe de ouvir este programa. Divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ao trilhar a longa estrada poeirenta, rumando em direção àquela aldeia, Jesus vê uma mulher que lhe convida a entrar em sua casa para a ceia. Maria aos pés de Cristo ao vir, doces ensinos com ternura, Marta ocupada em seu trabalho, chega ao mestre então murmura: Senhor, não te tens apercebido que Maria a teus pés só quer ficar, deixando-me aqui servir sozinha? Ordena que venha me ajudar. Marta, Marta, andas preocupada, no entanto peço quase nada. Maria escolhe a melhor parte, a qual jamais será tirada. A teus pés
Jesus, eu quero estar. Jamais meu coração reter, qual Maria junto a ti ficar, minha vida te render, minha vida toda te Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Ouvintes preciosos, oramos juntamente com o próprio Senhor Jesus Cristo, através da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, em São João capítulo 17, a partir do verso 11. Agora, vamos notar isto.
dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Nós devemos notar uma coisa, que essa palavra que temos, o evangelho que temos, deve fazer com que o mundo nos aborreça. Não que vamos enfrentar o mundo com um complexo de perseguição e agredir ao mundo e chamar o mundo contra a gente, mas basta a luz brilhar para que as trevas sejam dissipadas. Basta você viver a mensagem do dia, a palavra do dia, e você verá como o mundo se tornará seu inimigo, como é de Deus. O mundo diz-se amigo de Deus através de um evangelho interpretado por si mesmo. Nós temos sempre que lembrar de Caim, sempre cultuando a Deus. Mas quando vem, de fato, uma revelação de Deus, veja, você vai ver então um paradoxo muito grande. Cristãos contra cristãos. Cristão matando cristão. Mas, na verdade, não são cristãos aqueles que matam, aqueles que perseguem, aqueles que odeiam a outros por causa da mensagem do dia. A história da igreja mostra o cumprimento disto que está em São João, capítulo 17, versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu. O mundo não está aborrecendo nenhuma denominação, porque seu evangelho não mexe com ninguém. No setor social estão todos iguais. Não há nada que combater, não há nada que protestar. Mas se você começa a viver a mensagem que Deus enviou nesta era, então você vai ver que essas escrituras se cumprem. Você perde seus amigos, você vai ter até mesmo seus próprios familiares como seu maior inimigo. Jesus disse isto. Embora você se torne a pessoa mais dócil, mais amável, mas simplesmente por não participar das iguarias do rei, aqueles homens se tornaram inimigos de Daniel. Eu pergunto, que mal Daniel fez para aqueles homens do reinado de Nabucodonosor? Nenhum. Que mal Jesus fez para os fariseus? Nenhum. Que mal os apóstolos fizeram para a sociedade, para as cidades, para o povo? Que mal aqueles cristãos que morreram e deram suas vidas, cujo sangue jorrou como enxurrada nas ruas, na chamada Santa Inquisição? Que mal eles fizeram? Simplesmente porque não concordaram com o pacto do paganismo no chamado cristianismo, o que existe até hoje. Doutrinas falsas, doutrina de 3 pessoas, batismo nos títulos, tudo naquele casamento de Herodias com Herodes, de Jezabel com Acabe. Foi que gerou essas doutrinas, esse cálice de fornicação. Então fale você agora de um batismo apostólico e você terá inimigo. Você será excluído da organização. Fale você que quem tem o filho tem também o pai, e quem vê o filho viu o pai, e que o filho que estava no seio do pai, este fez o pai conhecido. Fale você como Jesus disse aqui no final dessa oração: e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Por isso é que eles batizaram em nome de Jesus Cristo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse: eu lhes fiz conhecer o teu nome. O Filho trouxe o nome do Pai. Qual é o nome do Pai? O Filho manifestou aos homens. São João, capítulo 17, verso 6. Muito bem, ouvintes. Agora,
vamos pensar em algo muito profundo que temos aprendido em Almas Encarceradas hoje. Encarceradas nos credos, nos dogmas, encarceradas na vaidade, no vício, no tóxico, encarceradas pelo crime, pela revolta e por tantas outras coisas. Você sabe que tudo que o homem põe entre si e Deus é ídolo. A mulher tem se tornado um altar de idolatria. O dinheiro tem se tornado um altar de idolatria. O personalismo, a fama. Deus não pode usar um homem e ele permanecer humilde. Logo ele fica famoso, logo ele cresce. Mas vamos lembrar que às vezes nós pensamos que somos algo muito grande, porém na realidade que somos uns poucos quilos de terra, porque tu és pó e ao pó hás de tornar. Gênesis capítulo 3, verso 19. Então, quando você vê algum homem caminhando por estas ruas, crendo ser algo grande porque tem educação, recorde, isso é somente uma massa de pó. Isso é como uma flor do campo, que daqui a pouco está seca e sua glória se foi. Quando você vê esta mulher aí, andando tão imponente e com vestes tão sumárias, fumando, vestida de shorts e parecendo com homens em suas atitudes e dominando, etc. O que é isto? É um monte de pó. Um monte de pó com lábios vermelhos, com faces rosadas, artificialmente, expondo uma imagem que provoca adultério. Agora veja, nós já estamos lembrando da natureza do espírito que é a alma. É a natureza daquela pessoa se expressando através do corpo. Você conhece a natureza da fruta, ácida, doce. Você conhece a natureza da carne remosa? É a natureza daquela carne, é a natureza daquela fruta. E o que aquilo causa? Você conhece a natureza da mulher, do homem. O corpo expressa a natureza do espírito. Expressa então o estado da alma. Isto não é um pensamento teológico. Isto é a verdade, embora reflita como teologia, como um estudo da alma, mas não é apenas isto. Não é uma filosofia. Isto é encarar a verdade à luz da palavra. Veja o que está provocando aquela natureza. Você chupa limão, o que provoca? Você vê a outra pessoa chupando limão. Você sabe o que provoca? Sua boca vai encher d'água. Quando você vê aquela mulher e a sua natureza está no mesmo estado da natureza dela, o que aquilo vai provocar? Numa linguagem popular, sua boca enche d'água por causa dela. E daí então cumpre-se o que Jesus disse em São Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então o que essa mulher, vestida desta forma sumária, está provocando? Adultério. Então ela vai responder diante de Deus. Embora seja virgem, embora esteja com a Bíblia debaixo do braço, ela vai responder por adultério diante de Deus, porque ela provocou. A sua natureza provocou água na boca daquele homem. E não é isso que ela gosta? Ela não está se preparando consciente e inconscientemente justamente para isto? Sim, amados.
São João disse na sua primeira carta, capítulo 2, verso 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isto quer dizer, a natureza do Pai não está nele. Oh, isso é tremendo. Se Deus é amor, é porque sua natureza é amor. Mas não é esse amor, filho. Não é este amor do eros, paixão. É o amor ágape. Você tem que sempre lembrar para você não confundir o amor terreno com o amor divino. O amor divino às vezes te põe em um estado deplorável, torturado, para que então venha assim perfeição, para que a sua natureza terrena morra, para que você venha então ser ressuscitado, nascer de novo com uma nova natureza. Se você pudesse tirar toda a seiva da árvore do limão, pudesse injetar ali a seiva da laranja doce, você não teria um fruto azedo. Você teria um fruto doce, porque a seiva foi trocada. Se houvesse possibilidade. Mas Pedro disse, então quem pode se salvar? Isso é impossível fazer, essa troca de seiva. Pode haver um enxerto. É o que o sistema religioso faz enxerto. Cada um produzindo seu fruto segundo sua natureza. E dizem que todos estão em Cristo, no tronco. Ora, o tronco dá fruto original. Mas cada um que está enxertado na Bíblia, no Evangelho, em Cristo, isso dá simplesmente fruto segundo a sua natureza. Ele não nasceu de novo. Jesus respondeu a Pedro, o que é impossível aos homens, é possível para Deus. Foi Deus quem criou esta árvore. Ele pode mudar a sua seiva, sem que ela morra. Foi Deus quem criou este homem. Ele pode mudar a sua alma, a sua natureza. E você morre para o mundo. Aquela velha natureza morreu. Quem mentia não mente mais. Agora você quer completar isso? Abra Efésios capítulo 4 e capítulo 5. Leia os dois capítulos. Você vai ver então, houve uma mudança, houve um novo nascimento. Aquela velha natureza morreu. A natureza do Espírito morreu. O que tem ali agora, o que mora ali por dentro, é Deus. Deus operando. Se você pode conseguir que esse Espírito, ou essa natureza, concorde com Ele em toda a sua palavra, então essa natureza e o amor para as coisas do mundo morre. Morre então que veio aí? Um novo nascimento. Não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Você tem que renascer. Então esta natureza tem que morrer. E a natureza de Deus vem morar em você. Deus é a única coisa que não teve princípio, nem terá fim. Você, a sua natureza tem princípio, por isso tem que ter um fim. E bom é que tenha um fim agora, antes de partir. Porque aí você se arrepende dos pecados que você cometeu através deste corpo. E você se torna uma nova criatura. E você dá testemunho de seu novo nascimento e do batismo do Espírito Santo, e que a sua natureza foi mudada. Você não é mais aquele precipitado. Você não é mais aquele que puxa o gatilho antes da hora. Você não é mais aquela mulher cujos motivos e objetivos se concentram simplesmente em torno de sua carne. Não. Você não vive só para si mais. Deus é a única coisa que não teve princípio, nem terá fim. É a única coisa que não passa, portanto. E se essa natureza
não for trocada, não for a natureza de Deus, nós passaremos, nós não permaneceremos, nós não teremos vida eterna. Mas quando isto acontece, nós nascemos de novo e, portanto, não teremos fim. Somos pequenos Messias. Aí está o mistério de Deus. Deus em Cristo, Cristo na igreja, quer dizer, Cristo em você. Esse poder que fez você renascer, trocou a sua natureza. A natureza do seu espírito foi trocada. Aquela alma pecaminosa morreu. E agora quem se manifesta aí é Cristo. Já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Então ele tem tomado você em sua economia. Você é parte da economia de Deus. Deus tem tomado o homem terrestre e tem unido com o Espírito eterno. Deus se refletiu nisso porque chegou a ser um homem quando veio a ser Cristo Jesus. Porém, na verdade, Jesus Cristo era Deus. Deus estava em Cristo, viveu nele e por meio dele reconciliou o mundo consigo mesmo. E por meio daquele homem perfeito, cada um de nós que somos imperfeitos, podemos ser reconciliados com Deus. A perfeição que Deus vê em nós é sua natureza em nós, é Cristo em nós. Ele não veria nenhuma perfeição em nós, a não ser Cristo. Deus te abençoe, meu ouvinte, enquanto você está aceitando estas verdades pelo poder do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama, o bairro é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Não há amor como de Deus que me envolve o coração, que penetra em mim, que me inspira mais, só amor de meu Senhor, o amor de meu Senhor me renova o coração. Doce amor de Deus, terno e puro é o amor de meu Senhor.
em mim, deu-me paz na aflição.